Bom dia. Bom dia. Eu combinei com a Shirley para que em dezembro nós façamos um seminário baseado nos resultados do CAED, que é o Renalfa, né? CAED ou Renalfa é a mesma coisa. Embora o Renalfa não se aplique às escolas de educação infantil, apesar disso, é extremamente relevante que toda a rede conheça os resultados e tome consciência da evolução recente que esses resultados representam. Apenas para recapitular, a avaliação que a Renalfa ou o CAED faz, ela é, salvo o melhor juízo, até onde eu tenho informação, única no mundo. Nós somos um país continental, temos em torno de, exceto a educação infantil, 28, 29 milhões de alunos no ensino fundamental pleno 1 e 2, público, em escolas públicas, redes estaduais, redes municipais. Apesar dessa grandiosidade, 28, 29 milhões de alunos, isso significa algo como 9 populações do Uruguai. 9 populações do Uruguai. 2 populações do Chile. É o contingente que temos de alunos do ensino fundamental público no Brasil. Entretanto, apesar dessa grandiosidade, o Ministério da Educação, através do INEP, consegue criar um sistema de monitoramento ou acompanhamento do aprendizado de 100% desses 28, 29 milhões de alunos. As aplicações dos testes padronizados, são feitas em abril, em agosto e em outubro, durante o ano letivo. Algo que, pela grandiosidade e desafio, não encontra paralelo em lugar algum. Eu não tenho notícia de algo parecido com isso em nenhum país. E o mais impressionante é que as questões são padronizadas, elaboradas pelo INEP, e são transmitidas via as secretarias a cada escola, mediante também um treinamento disponível nas redes sociais, disponível no site do INEP, no programa Renalfa, para que as professoras e professores se sintam tranquilos e devidamente orientados sobre como proceder no momento de aplicação dos testes e, após a aplicação, o que fazer. Consiste basicamente no seguinte: língua portuguesa e matemática, no caso dos anos iniciais, acrescido de ciências da natureza, no caso dos anos finais. Há um conjunto de questões, um número de questões, elas são as mesmas para todo o país, e as professoras e professores aplicam aos alunos dentro de um tempo marcado, e ao final recolhem o gabarito de respostas e fazem a tabulação. Aluno por aluno, questões acertadas, questões erradas, e depois a turma inteira. Número de questões acertadas, número de questões erradas, com os percentuais. Isso é devolvido ao Ministério da Educação, ao INEP. E o INEP, em 72 horas, processa essas informações e as devolve com gráficos na forma de um relatório descritivo e analítico, contendo orientações pedagógicas à professora e à escola sobre como proceder no que concerne aqueles alunos que apresentaram eventualmente ainda um desempenho insuficiente ou que acertaram um menor número de questões. No caso de língua portuguesa, há um treinamento padrão que está disponível no site do Ministério da Educação, que é o seguinte: é aquela métrica. A criança, ao final do primeiro ano, já participa de um teste de fluência leitora
com a professora controlando no relógio quantas palavras ele lê e como ele lê durante 1 minuto. Quando completa 1 minuto, a última palavra a professora marca, e depois ela conta, incluindo artigo, preposição e conjunção, quantas palavras a criança lê. O padrão esperado é que a criança leia, no primeiro ano, 6 anos de idade, de 60 a 70 palavras. No segundo ano, o mínimo de 70 podendo chegar a 80. No terceiro, o mínimo de 80 podendo chegar a 90. No quarto, o mínimo de 90 podendo chegar a 100. E no quinto ano, daí para frente, podendo chegar até 140 palavras, conforme a fluência leitora adquirida pela criança. Essa é a expectativa. E isso é novo, começou em 2023, e na minha avaliação, esta abordagem introduzida pelo Ministério da Educação, que é muito mais ampla do que o antigo PNAEC. Não sei se vocês se lembram do PNAEC, lá dos idos de 2000 e alguma coisa. O PNAEC, na verdade, nasceu na cidade de Sobral, no Ceará. Ele era destinado a monitorar a alfabetização das crianças do primeiro e segundo ano. A expectativa é que as pessoas adquirissem a fluência leitora até o final do segundo ano, portanto, alfabetizadas até o final do segundo ano. Depois, a Secretaria de Estado de Educação do Ceará adotou o programa de Sobral e ampliou para o Estado. E o Ministério da Educação, 2007 ou 2008, inclusive a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, absorveu o PNAEC, mas absorveu de um modo errado, dizendo que a idade certa para a alfabetização seria até os 8 anos de idade, quando o mundo já alfabetizava em 2 anos, embora nós ainda não tivéssemos a BNCC, que só viria em 2017, definindo daí em diante de um modo canônico que a alfabetização é até os 7 anos de idade. Portanto, é um ciclo de 2 anos e não de 3 anos, como antes se presumia equivocadamente aqui no Brasil. Isso tem uma história que data da década de 80, quando, em nome de inovações, algumas redes de ensino, inclusive a estadual de Minas Gerais, introduziram a ideia de ciclos contínuos de aprendizagem, definindo que o ciclo de alfabetização teria duração de 3 anos. Não sei se vocês se lembram disso. Ali foi no governo Tancredo Neves, era secretário de Estado de Educação, por sinal uma pessoa muito boa, o Otávio Elísio Alves de Brito, e a secretária adjunta era a professora Maria Lisboa, pessoas muito nobres, muito boas, muito preparadas, mas a época entendeu, negando a tradição que vinha do passado, que o ciclo de alfabetização deveria estender-se até os 8 anos de idade, 3 anos. Depois, inclusive, tentaram imaginar um segundo ciclo que abrangesse as 2 séries finais, a última série do que hoje chamamos de anos iniciais, que não havia essa nomenclatura na época, e o primeiro ano do que hoje nós chamamos de anos finais, que seria a 5ª série. E isso também não deu certo. Mas o fato que fica é que isso foi corrigido pela BNCC e agora definitivamente pela introdução do RENALFA, através do CAED. Melhor ainda é que as avaliações de língua portuguesa e matemática no formato de monitoramento do processo de ensino e aprendizagem em tempo real estendeu-se também aos anos finais, do 6º ao 9º ano, com a introdução, inclusive, do monitoramento do aprendizado do aluno, referente não apenas à língua portuguesa e matemática, mas também às ciências da natureza, como é feito na Europa. Então, os alunos dos anos finais no Brasil já estão sendo monitorados no que concerne ao aprendizado do currículo esperado 3 vezes ao ano, abril, agosto e outubro, nas 3 disciplinas estruturadoras de todo
o currículo dos anos finais. É claro que isso vai significar um enorme salto de qualidade no aprendizado no Brasil, mas que vai pressupor que todo o professorado domine os fundamentos desse tipo de processo de monitoramento e de avaliação. Isto é, saiba o currículo da BNCC, saiba aplicá-lo didaticamente da forma adequada, compreenda a importância dos testes, use os resultados com as avaliações e as orientações, e no caso da língua portuguesa, aplique aos alunos a parte de fluência leitora do modo correto, marcando 1 minuto e tomando a leitura dos alunos. Claro que isso vai demandar algum tempo, até que todo o professorado domine isso, mas já é hora de começarmos a pensar em momentos de formação continuada em serviço. Por isso, Shirley, que eu queria insistir muito com a questão de introdução, se possível, no calendário escolar, a cada semana do módulo 2 escolar. Eu recomendaria, dos 4 módulo 2, mês 2, a escola faça como quiser, desde que faça, com base em temas escolhidos pelo professorado, em resposta imediata a problemas vivenciados na escola. Mas os outros 2, na minha opinião, deveriam ser agendados de maneira uniforme para a rede, específicos para a educação infantil, específicos para a fundamental, pela Secretaria Municipal de Educação, para que todo mundo domine completamente isso. Eu já estou sabendo que o Ministério da Educação deverá introduzir, eu já vinha falando a respeito disso, até sugerindo que a própria rede contratasse professor de matemática para dar um curso de matemática, especialmente para as alfabetizadoras do 1º ao 5º ano, mas parece, bom dia, que o Ministério da Educação vai introduzir um curso de formação matemática para alfabetizadoras. Não é informação oficial, eu vou ter um encontro com o ministro da Educação em Brasília, semana que vem, e um dos assuntos que eu quero conversar com ele, eu vou tratar de outros assuntos, entreguei esse livro para ele, então eu vou procurar saber melhor como é que isso está. Bom, o que eu queria sugerir e por que eu estou falando isso? Eu combinei com a Shirley para que em dezembro nós façamos uma espécie de seminário aqui nesse lugar, os diretores, como vocês, e os supervisores, e a secretaria, e alguma escola que eventualmente vocês queiram convidar, ou algumas escolas, poderiam apresentar os resultados do Renalf, o CAED, e nós fazermos juntos uma análise e, inclusive, projeções de metas. Eu quero lembrar que quando o Ministério da Educação, e no caso específico o CAED, projeta metas, a projeção de metas que eles fazem é muito conservadora, que ela é baseada, a projeção de metas, no modelo matemático estatístico, que desconhece concretamente o que está acontecendo em cada escola, o que cada escola já está fazendo. Então, por exemplo, se no 2º ano, na 3ª avaliação do ano de 2025, os alunos da escola alcançaram 72% de acertos das questões, o que já ultrapassa o mínimo de 70%, e a meta seja para as avaliações ao longo do ano de 2026 chegar a 80%, não é uma meta ruim, mas é uma meta fraca. Uma meta fraca. Como é que nós vamos ter como meta a admissibilidade de deixar 20% dos alunos não alcançando o desempenho esperado? Eu não vou dizer 100%, mas no mínimo 90%. Deveria ser a meta geral para 2026. E 2027, aproximar de 100%. A meta correta é 100% dos alunos estão alfabetizados. Ponto. 100%. Chegar lá.
Então, cuidado com as metas que o próprio MEC, apenas estatisticamente, segundo um programa de computação, apresenta. São metas? São, mas são fracas, não são propriamente desafiadoras. Nós podemos ir além, tá ok? Então, nós vamos fazer esse seminário. O que eu recomendo a vocês? Todos, inclusive quem é da educação infantil, estudem os resultados alcançados pela rede municipal de Conceição do Mato Dentro. E aí fica a critério da Shirley definir se teremos 1, 2 ou 3 escolas apresentando os seus resultados, e a gente comenta os resultados gerais da rede e tenta, tanto quanto possível, sugerir ou recomendar algumas metas para... Tá barulhada aí, né? Há muito barulho. Os resultados gerais do município? Você pega por escola e depois você pega o resultado geral do município. Porque os resultados vêm assim, escola por escola, dentro da escola, ano da escolaridade por ano da escolaridade, dentro do ano da escolaridade, turma por turma, e dentro da turma, cada aluno. Então você sabe individualmente cada aluno como progrediu na primeira, segunda e terceira avaliações de monitoramento, tá certo? E aí você pega o resultado geral. Dos primeiros anos, você tem a rede primeiro ano. Dos segundos anos, você tem a rede segundo ano. Português e matemática. Então, você pode projetar metas por turma, metas por ano da escolaridade na escola, metas da escola, portanto, e metas da rede. Você pode brincar com os resultados e projetar diferentes tipos de metas a serem alcançados. A meta da rede é interessante, porque para ser alcançada, vamos dizer que nós tenhamos tido no segundo ano 72%, não sei. Então a meta será para o ano de 2026 90%. Então a diferença é de 18 pontos percentuais. Para alcançar a meta de 90%, não importa o resultado que cada escola alcançou. Cada escola deverá contribuir com pelo menos 18 pontos percentuais, a não ser a escola que já tenha de 83 para frente, que aí vai ultrapassar 100, o que é impossível. Mas a minha escola está com 52, então ela vai para 70. 52 mais 18, ela vai para 70. Se ela crescer 18, e todas contribuírem com 18 pontos percentuais, a rede toda vai crescer 18 pontos percentuais. E a mesma coisa vale para cada turma. Aí você pode chegar ao detalhe da meta por turma, entre uma avaliação e outra avaliação. Abril para agosto, agosto para outubro, né? Então você pode fazer esses jogos de metas. E Este ano, pois não. professor, que a gente tem, né, uma parceria com a Anglo, e tem a Fernanda, que é, né, consultora também da Anglo, tudo, e ela fez esse trabalho por os 5 anos, mas só das 3 escolas aqui da sede, Doniceto, João Lima e Daniel, por os 5 anos. Mas quem sabe eles apresentam aqui para nós em dezembro. Eles apresentaram, inclusive, no seminário, É. sabe? Aí eles trabalharam justamente com a meta. Aí só duas turmas que não alcançaram a meta planejada, todas as outras alcançaram. Não é, Mineiros? João Lima, Liceto. A ideia, inclusive, Ela vinha todo mês, sabe? Fazia o trabalho. a ideia era essa. A partir dos PPPE, você se lembra que os PPPE, no capítulo 1, o diagnóstico, devem conter os resultados da escola, não apenas os resultados das avaliações externas, mas os resultados da escola. Os resultados do CAEB são resultados de uma avaliação externa, então estariam lá. A partir do resultado de cada escola, com base no PPE, poder-se-ia projetar metas gerais para a rede municipal de ensino. Mas esse é um trabalho para ser feito adiante. Mas essa que é a ideia. Não perder a oportunidade de dispor desses resultados em série, 3 vezes ao ano, e de um ano para o outro,
e ir comparando a evolução. Inclusive, poder-se-á chegar a um ponto de identificar que em tal escola, em tal ano da escolaridade, em tal sala de aula, está ocorrendo de maneira regular uma maior dificuldade para determinados alunos evoluírem. Você pode chegar ao grau de detalhe de estudar casos individualizados, identificar se o problema está no modo como a professora procede didaticamente, como é que ela aborda alunos com maior dificuldade de aprendizagem, ou qual é o problema, como resolvê-lo e encontrar as soluções adequadas, né? Criando estratégias específicas por escola. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre este assunto específico, que apenas é uma informação para a gente se preparar para conversar sobre isso de um modo mais organizado, metódico, em dezembro. A ideia é um dia só, reunir todo mundo, né? Ok? Bom, o que eu queria conversar com vocês hoje? Eu quero conversar sobre o meu livro. Ele tem 12 capítulos, eu vou fazer um comentário breve sobre cada capítulo, porque é um livro que tem uma grande atualidade. Ele trata do Brasil real, do Brasil concreto, da Constituição de 1988 até os dias de hoje. E há um assunto dentre todos que eu vou deixar mais para o final, que eu quero, por assim dizer, dedicar um pouco mais de cuidado analítico ao tema. Mas, de um modo geral, como eu disse, esse livro você pode ler cada capítulo, independentemente da sequência, conforme o seu interesse de momento ou a sua disponibilidade de tempo, mas ele tem uma sequência. Por exemplo, antes que eu me esqueça, eu trouxe 2 caixas do livro, que ao final eu vou entregar para cada diretor um número de exemplares equivalente ao número de professores que a escola tem, de modo que assim cada professor terá o seu livro, tá? Ele é gratuito, que eu tive um grande patrocínio, então não tem problema nenhum. Se eventualmente alguém ficar sem receber o livro, é só entrar no meu site, joaobatistamariesguia.com, e fazer o download, que acessa o livro digital, pode colocar no seu computador, pode colocar no seu celular, está lá, tá? É o que já está acontecendo no Brasil afora. Bom, vamos lá. Eu organizei os 12 capítulos em 5 partes. A primeira parte chama-se A Primeira Revolução da Educação Básica, que vamos falar daqui a pouco. A segunda parte, Promessas ainda não cumpridas e as escolhas erradas. Eu dedico a essa parte 3 capítulos. A terceira parte, Boas práticas portadoras de futuro. A segunda revolução em marcha. Aqui eu trato de Sobral, trato da Conferência de Jontienne de 1990 e a experiência de Minas Gerais de 1991 a 1998, e trato da minha experiência como secretário municipal em Contagem de 1989 a 1992, que na época foi escolhida, até hoje eu não sei muito bem como uma rede de ensino de referência nacional. Aí a Rede Globo encampou e, de repente, estava eu lá, entrando antes do Jornal Nacional, 2 minutos com... Como é que chama aquele que fazia a novela, o Senhorzinho Malta? O Lima Duarte me entrevistando sobre a experiência de Contagem. Aí eu virei artista global durante um mês. Engraçado isso. A parte 4 são 2 artigos escritos por 2 autores muito importantes e muito lidos no Brasil, mas que escreveram 2 artigos. Eu não sei o que aconteceu na noite anterior com cada um deles, para terem escrito o que escreveram. Como eles são muito influentes, então eu me vi no dever de escrever críticas aos artigos deles, que são o Cristóvão Buarque,
que foi reitor da UNB e foi também ministro da Educação no ano de 2003, e o Cláudio Moura Castro, que é um consultor muito célebre, um escritor muito bom, uma pessoa muito séria, mas escreveu um artigo que eu considero infeliz e, como é muito influente, precisaria ter o contraditório. E o artigo 5, que hoje, no caso brasileiro, é o que mais me interessa, imediatamente pelo menos, eu chamei de o ovo da serpente. O capítulo 11 é a educação pública no Brasil e as bestas do apocalipse. Eu vou falar o que é isso depois. E o último capítulo é sobre escola cívico-militar. Termina com um pós-fácil que é propositivo. Ideias de futuro que poderão se transformar em projetos ou em política pública complementar ao que já se faz na educação básica pública brasileira. É claro que, na medida que eu tenha a oportunidade, a contar de 2027, de influenciar, eu vou tentar influenciar para que essas coisas aconteçam, né? Enfim, então eu vou comentar com vocês brevemente do que se trata. A primeira revolução da educação básica brasileira. Não se trata de uma negação do passado, mas se trata de um reconhecimento empírico, concreto, de que até a promulgação da Constituição de 1988, o acesso da população brasileira à escola pública era um acesso restrito a uma minoria. A imensa maioria estava fora do jogo. Exemplo concreto. Quando eu assumi a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, em 1995, como eu trabalho muito com dados, eu comecei a examinar os dados da matrícula e do fluxo no ensino médio. Comparei com o tamanho da população de Minas, peguei os dados do IBGE, por faixa etária, de 15 a 17 anos, a faixa etária tinha tantas pessoas residentes em Minas Gerais. Quando eu conferi com a matrícula na rede pública, não é possível, tem algo errado aqui. A matrícula era ínfima, ou seja, havia uma legião majoritária de jovens de 15 a 17 anos fora da escola pública, por falta de escola pública de ensino médio. Da classe média para cima, não havia problema, porque os filhos estavam todos matriculados onde? Nos colégios que foram implantados ao longo do século XIX, a contar da década de 1920, tanto nas capitais como nos interiores, de origem majoritariamente católica, sob a responsabilidade de diferentes ordens religiosas masculinas ou femininas, e que funcionaram durante décadas, quase um século, como simultaneamente internatos, semi-internatos e externatos. Por exemplo, eu tenho uma legião de primos, filhos de tias fazendeiras e tios fazendeiros, que todos eles, tendo vocação ou não, estudaram no Caraça, inclusive de batina. Se tinham vocação religiosa, era outra história. Internos. E os meus tios e tias os viam, como nós primos os víamos, na ocasião das férias de Natal ou Ano Novo. No mais, era dentro do Colégio Caraça, cravado lá dentro da Serra do Espinhaço, lá na Serra do Caraça, perto de Santa Bárbara, Catas Altas, antes de Itabira, né? Esse era o padrão. As minhas irmãs, 4 irmãs, por exemplo, estudaram todas. Nós morávamos no bairro da Floresta, e no bairro da Floresta, embora fosse um bairro pequeno, entre as periferias e o centro, separado do centro pela linha ferroviária e 2 viadutos, o de Santa Teresa e o da Floresta, tinham 3 colégios católicos para moças. O Santa Maria, no qual somente se falava em francês,
Meu pai não tinha condição de pagar o colégio para 4, como ele era médico, então ele trabalhava de médico no colégio para ganhar meia bolsa para cada filha, e minhas irmãs estudaram lá. Diga-se de passagem, no ginásio todas aprenderam francês, e todas falam francês, todas menos uma que já foi. Havia o colégio Nossa Senhora das Dores e havia o colégio São José, 3 colégios católicos para moças. E no topo da colina, onde moravam as pessoas de maior renda, o Colégio Batista Mineiro, que era internato, semi-internato e externato. Aliás, era onde a gente jogava futebol, que tinha um campo de futebol belíssimo lá. Isso, para vocês terem uma ideia, como é que no Brasil, as classes economicamente mais favorecidas foram sempre, desde a proclamação da República, muito bem assistidas do ponto de vista de provisão de escolas de qualidade. Esse país sabia formar as suas elites, mas sabia muito mais como desprezar o seu povo. Era uma coisa impressionante. Eu me dei conta, voltando ao ponto, em 1996, que em Minas Gerais, mandei fazer um levantamento município por município, de 853 municípios mineiros, só 285 tinham escola estadual de ensino médio funcionando. Vocês podem chegar em qualquer município aqui perto, que qualquer escola de ensino médio criada a partir de 1997, o nome de João Batista está lá porque fui eu que criei. Eu criei o ensino médio em mais de 550 municípios mineiros que não tinham nenhuma escola estadual de ensino médio funcionando. Tinha um prédio com ensino fundamental, com ociosidade à noite. O que nós fizemos? Usamos o turno noturno, mas havia falta de professores. Como eu fiz a municipalização, eu dei um treinamento intensivo para milhares de professores que lecionavam nos anos hoje iniciais, mas tinham formação universitária e preparo para lecionar algumas disciplinas, tiveram um treinamento para poder lecionar no ensino médio e obtive a autorização do Tribunal de Contas e do Ministério Público para poder contratar, por exemplo, o farmacêutico na cidade de Presidente Kubitschek. Não tinha professor de Química e de Biologia. Quem é que ia ensinar Química e Biologia? O farmacêutico. E assim fizemos em toda Minas Gerais, enquanto formávamos novos professores e abríamos novos concursos, sem ter o Fundeb. Então, estou dando um exemplo. No final do século passado, estou falando, portanto, de menos de 30 anos atrás, Minas Gerais, que não é qualquer estado, só 285 municípios tinham escola estadual de ensino médio. Então, esse era um país de exclusões, especialmente na área educacional. Quer ver um outro dado? Que está aqui. Até a Constituição de 1988, todos os estados brasileiros e todos os municípios brasileiros juntos investiam ao ano não mais do que 8% dos seus respectivos orçamentos em educação pública. Os municípios, muito menos, que os municípios, em geral, quase não tinham aluno municipal, porque não existia educação infantil na época, educação infantil uma criação recente. A maioria dos prefeitos achava que era uma virtude deixar ao Estado a oferta do grupo escolar, então, em geral, era tudo estadual. Eu não duvido nada que até a sua escola aqui na praça, a municipalização tenha sido feita por mim, 1997, não duvido nada. Que, em geral, os grupos escolares eram estaduais. Os municípios quase nada investiam em educação. Às vezes mantinham uma ou outra escola rural. E o ensino médio, quando havia e onde havia, era estadual. Dependendo do peso do município e do peso da influência política, tinham 2, 3 escolas. Dependendo, não tinha nenhuma, que era o padrão. Então, era 8%. Aí vem a Constituição de 88, e isso passa de 8%
para o mínimo obrigatório constitucional de 25%. Tem gente que acha que é pouco. Você passa de 8 para 25, multiplica por 3, alguma coisa. Não aconteceu isso em lugar nenhum do mundo, nem no Japão, na chamada inovação Meiji, de 1868, nem na Argentina, no final do século XIX. Uma triplicação de recurso público destinado à educação pública. Só que aí vem um grande problema. Nós começamos, na prática, na década de 90, e na prática, na segunda metade da década de 90, a real universalização do acesso à educação básica, pública e gratuita. Então, o Brasil real, que estava em grande parte fora do ensino médio e fora do antigo ginásio, hoje anos finais, estava dentro do antigo grupo escolar e mesmo assim com muita exclusão, de repente o Brasil real, das cidades, das periferias urbanas, das grandes cidades e do campo, passa a ter direito e entra na escola pública. Na hora que entra na escola pública, o Brasil inteiro, nós nos deparamos com 2 tipos de problemas. O primeiro, a degradação salarial e das condições de trabalho do professor, que já vinha do período da ditadura militar, e não houve oportunidade para os primeiros governos estaduais democráticos fazerem uma recuperação salarial. Não é o caso aqui, mas só para vocês terem informação. Quando a inflação é muito alta, como era antes do Plano Real, ela chegava a 2.000% ao ano no Brasil, governos ganham com a inflação. Servidores perdem, trabalhadores perdem. Quem tem dinheiro ganha com a inflação, que aplica, tem ganho inflacionário, então se protege. Então a inflação é um grande negócio para quem já tem dinheiro, mas é uma perda terrível para quem vive de salário e do trabalho. E de repente a inflação acaba. Quando vem o Plano Real, ela acaba, mas acaba para valer, e os salários já estavam degradados. E quando vem o Plano Real, os governos já não podiam ter ganhos com a inflação, porque o governo arrecadava e aplicava, e ganhava com a inflação, atrasava o pagamento de fornecedores e não antecipava nenhum salário de servidor. Se tinha uma greve de servidores, o governo via nisso chance de ganhar dinheiro, porque ficava sem pagar 1, 2, 3 meses, aplicava no mercado financeiro, ganhava no mercado financeiro, mas não pagava os salários corrigidos pela inflação. Então era um negócio para os governos jogar com a inflação. Isso acaba. E você vai ter até os idos aí de 2005, 2006, ainda uma situação de certa degradação das condições de trabalho e salariais do professorado brasileiro da área pública. Junto com isso, um segundo e maior problema que esse, que vai ajudar a degradar a condição de trabalho e a condição salarial. Como o Brasil inteiro entrou na escola pública a partir da Constituição de 88, sobretudo na década de 90, onde estão os professores? Então você começou a formar professores em massa, sobretudo como? Em faculdades particulares e, principalmente, cada vez mais, através do uso de EAD, Educação à Distância. Como o salário não era convidativo, as pessoas procuravam profissões que remunerassem melhor, que lhes dessem mais oportunidade material para adquirir um patrimônio, a casa própria e coisas desse tipo. Então nós tivemos um problema na área da expansão da educação pública no Brasil, que era o problema da formação simultânea de recursos humanos, especificamente o professorado. Enquanto nós pudéssemos contar com as legiões de professores e profissionais muito bem formados antes, você ainda conseguia fazer um trabalho muito bom. Mas na medida que essa geração foi se aposentando, as novas gerações que foram entrando, claro que sempre tem exceções,
apresentaram um nível cultural e um nível de domínio didático-pedagógico e de domínio científico dos conteúdos das disciplinas muito insuficiente à vista das exigências curriculares. Então, nós resolvemos um grande problema social, botar o Brasil real dos pobres dentro da escola, e criamos, na solução de um problema, um outro problema monumental: formar gerações de bons professores, tornar a profissão de professor competitiva, atrativa e garantir-lhes, no tempo, condições razoáveis de trabalho e salário, se possível até nivelando o salário inicial com o salário inicial de um engenheiro, que é a promessa da lei de 2007, que, como vocês sabem, institui o piso nacional de salário e faz uma correção anual automática acima da inflação, para que o professorado tenha ganhos adicionais de recuperação das perdas passadas e aproximar o piso do valor do piso de entrada do engenheiro recém-formado. Isso deve acontecer nos próximos anos. Está havendo um progresso real nesse sentido. Bom, o fato que fica, quando eu falava aqui da primeira revolução, o que é exatamente essa primeira revolução? Ela reúne as melhores práticas de municípios, as melhores práticas de redes estaduais, mas o centro de gravidade vai estar ainda no Ministério da Educação. Então, na década de 90, especialmente de 1995 em diante, até 2002, para me limitar aos 2 governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, 95 a 98, 99 a 2002, sendo que ao longo desses 8 anos, esses governos tiveram um único ministro da Educação, o economista Paulo Renato de Souza, que eu até dedico uma homenagem a ele aqui no meu livro, que ele foi um excelente ministro. Nós éramos amigos pessoais, eu o conheci quando eu era exilado político no Chile. Ele estava lá não como exilado, ele era aluno do mestrado de economia, e nós jogávamos futebol aos sábados à tarde, e ficamos muito amigos, apesar da diferença de idade, que ele é mais velho do que eu. E ele foi um excepcional ministro. No período do Paulo Renato de Souza, começa, com base na Constituição brasileira, que vocês conhecem o que a Constituição diz, cria o regime tripartite de colaboração entre a União, os estados e os municípios, institui a obrigatoriedade dos 25% e o Ministério da Educação o mínimo de 18%, com uma repartição entre o ensino universitário e a pós-graduação e a educação básica propriamente dito, determina que a escola, que a educação, dever do Estado, somente se fará com a colaboração da sociedade e da família, e institui a ideia de escola pública, gratuita, universal e comunitária, com gestão democrática e a participação da família e da vizinhança, cooperando com a direção da escola na gestão do estabelecimento de ensino. Esse é o enunciado geral, além dos princípios gerais que devem nortear a educação básica. Mas lá está: gestão democrática, formação humanística e para a cidadania, participação da comunidade na gestão da escola, educação de valores para a vida em democracia. Está tudo lá na Constituição brasileira. Tudo está lá na Constituição brasileira. Vou aqui ao último capítulo. A ideia de escola cívico-militar, antes de entrar no mérito, a meu juízo, entra em contradição com os mandamentos constitucionais respectivos à educação. Entra em contradição, inclusive com a gestão democrática. Bem, volto ao ponto. Nesse período, o Brasil universalizou o ensino fundamental, chegamos a 98,7% de toda a população de 7 a 14 anos, lembrando que o ensino fundamental era de 8 anos,
Começava dos 7, terminava aos 14 anos de idade. Depois, em 2007, é que muda para 9 anos. Vai começar aos 6 e terminar aos 14. E a educação infantil vai reduzir a pré-escola, que era de 3 anos, passa para 2. Vocês lembram disso, né? Então, nesse período, quando praticamente não havia ainda educação infantil pública, o que havia? Fruto da década de 70, sob a ditadura militar, quando as populações pobres nas grandes capitais e grandes cidades mobilizaram-se com a ajuda da Igreja Católica em comunidades eclesiais de base, e das comunidades eclesiais de base das quais eu participei ativamente disso, surgiu um dos movimentos sociais chamado Movimento Comunitário Procreche. Esse movimento foi criado por mulheres analfabetas ou semi-analfabetas, que trabalhavam de empregadas domésticas, como se dizia à época, e outras funções de baixo salário. Elas pegavam ônibus para chegar ao local de trabalho, 2h30, 3 horas de ida e outras tantas de volta. Ainda tinha uma outra função em casa, de fazer o jantar e coisas desse tipo. Pois essas mulheres, no final de semana, encontravam tempo para organizarem-se em clubes de mães e associações de bairro e criar um movimento comunitário Procreche. O que era o movimento comunitário Procreche? Que é, na verdade, o nascedouro da educação infantil pública, universal, gratuita, bancada pelo Estado, moderna. Era um movimento cuja reivindicação era pedir à prefeitura, qualquer prefeitura, que liberasse uma verba per capita por criança, para que fosse pago o aluguel de uma casa, comprada a merenda para os meninos, pagar a conta de luz, a conta de água, telefone não, porque o telefone na época não tinha celular, um telefone custava uma fortuna, só classe média para cima que tinha telefone em casa. O povo brasileiro tinha o tal do orelhão, é quando aparece o orelhão. Vocês lembram do orelhão? O orelhão era orelhão porque o telefone, aquele grande que você pegava e punha aqui, né, antigo, aquilo custava, a preço de hoje, eu diria aí, um telefone custava 20 mil reais. Mais ou menos isso. Tinha gente que tinha empresa de aluguel de telefones. Comprava vários telefones, números, e alugava. Era negócio. Tinha o consórcio também, professor? Tinha consórcio. Eu comprei uma linha telefônica, era um bem adquirido na família, assim. Adquiriu a linha telefônica, não é? Era isso, né? E o povo ia para o orelhão. Bom, foi nessa época que surgiu o movimento comunitário Procreche. A função era eminentemente social. Não era socioeducativa, era social, porque os homens trabalhavam em fábricas e as mulheres precisavam trabalhar para complementar a renda familiar e não tinham com quem deixar a criança. Então veio a ideia da creche comunitária. A creche comunitária era um lugar onde deixar a criança o dia inteiro para que a mãe pudesse trabalhar. Além do fato de que o fenômeno da mãe solteira ou da mulher casada que o marido desapareceu, já era uma coisa generalizada e que as estatísticas ainda não tinham coletado essa informação, né? Portanto, a família não nuclear, formada somente pela mulher e os filhos, chamada uninuclear feminina, já existe no meio de nós há muito tempo. Há muito tempo. E dizer que isso não é uma família, que só é família quando tem o homem e a mulher, com filhos ou sem filhos, convenhamos, é como dar um tapa na cara de uma mulher heróica como essa, que apesar de tudo cria sua família e cria seus filhos com caráter, com decência, com coragem e vive uma vida boa, por assim dizer. É muito preconceito, é muita ignorância, quando não má fé, discriminar as pessoas dessa maneira. Enfim, mas o poder da crença é tão grande que não há argumento contra a crença. E a pior crença é o preconceito. E quanto ao preconceito, a razão é impotente.
Como é que você convence com argumento racional alguém que tem uma crença pautada em um preconceito, por exemplo, contra uma família que não é a família chamada tradicional? Eu, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que eu adoro, que foi casada com um moço que eu adorava, ela se separou e casou-se com a Marina. E resolveram que a Raquel, a minha sobrinha, teria um filho. Inseminação artificial, nasceu o Samuel, que é um menino encantador, criado por duas mães. Qual escola que você chega hoje em Belo Horizonte, ou em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília, ou em Recife, ou em Salvador, provavelmente inclusive aqui, que você não vai encontrar uma criança que tem duas mães ou tem dois pais? Qual é o problema? Nenhum. É a vida como ela é. É a vida como ela é. São as escolhas que as pessoas fazem segundo suas orientações, segundo o seu modo de viver, como elas concebem o que é a felicidade humana na dimensão amorosa da existência. E eu sou juiz, tribunal do mundo para julgar o outro? Porventura eu sou melhor do que alguém para poder julgar o outro? Você julga quando há uma afronta à lei. Aí você está julgando com base em lei, né? Com tecnicalidade, garantido o devido processo legal. Volto aqui ao ponto, então. Então, essas mulheres criaram as creches com foco na questão social, para se verem liberadas de tempo para trabalhar e terem mais renda. Esse movimento espraiou-se pelo Brasil nas asas da Igreja Católica. Não estou fazendo nenhuma manifestação de preferência. Eu fui educado no catolicismo, mas eu não tenho vínculo a nenhuma religião. Eu sou um desigrejado, como se diz. Então, quem é evangélico, não se senta aqui preterido, que eu não estou fazendo nenhuma manifestação de preferência. Eu estou fazendo um registro histórico objetivo, porque os evangélicos não participaram de nada disso. Quem assumiu isso foi a Igreja Católica através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que orientou a formação das comunidades eclesiais de base a partir de 1974 em diante. Isso fecundou Brasil afora e virou um movimento social nacional e que vai se expressar à época da Assembleia Nacional Constituinte, 1987 e 88, em mobilizações de massa com acampamentos em Brasília para que os constituintes garantissem na Constituição brasileira que a educação infantil, da creche à pré-escola, era direito subjetivo das crianças e das famílias e obrigação constitucional do Estado com orçamento garantido. E mais, que a educação infantil doravante, além de cuidar e de brincar, ela também teria função mais que social e sanitária, a função educativa de um modo global. Essa conquista monumental não se deve a nenhum intelectual, a nenhuma universidade. Ela se deve a essas mulheres anônimas que vieram do povo pobre das periferias e que ninguém sabe os nomes delas. Isso veio de lá, 1975 isso nasceu. E vai resultar na Constituição e daí em diante. À época do ministro Paulo Renato, houve uma escolha, na minha opinião, certíssima. Qual era o foco fundamental da educação naquele momento? Garantir a todo brasileiro, de 7 a 14 anos de idade, o direito à matrícula, à permanência e ao sucesso. Era a trindade: acesso, permanência e sucesso na escola pública de ensino fundamental. Para isso foi criado o Fundeb. Vocês lembram, perdão, o Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Vocês se lembram disso? 1996. A lei que o criou dispunha que o Fundef deveria durar 10 anos. Concluído o decênio,
haveria uma avaliação. Ou ele prosseguiria, ou ele mudaria de rumo. 10 anos após, já no segundo governo Lula, o ministro era Fernando Haddad, a quem também eu dedico esse livro. É um amigo pessoal, que eu prezo muito. Instituiu o Fundeb. O que fez o Fundeb? Já que o Fundef está resolvido, porque toda criança de 7 a 14 já está na escola, agora nós temos que ampliar para a educação infantil e para o ensino médio. Então, os recursos foram ampliados e foram redistribuídos entre fundamental, médio e educação infantil, conforme um per capita. Entretanto, até 2002, o último ano do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, além do fundamental já universalizado, o ensino médio já estava próximo da universalização. Quando vem o Fundeb, em 2007, vai garantir a universalização do ensino médio e, ao longo do tempo, já no primeiro governo da presidente Dilma, nós vamos conquistar, nos idos de 2014, a universalização da pré-escola em tempo parcial, sendo que a universalização da creche é o objeto de desejo do terceiro Plano Nacional de Educação aprovado em lei, agora para o período 2025-2035, que prevê a universalização da creche, tanto quanto possível, em tempo integral. Volto ao período de Fernando Henrique Cardoso e o ministro Paulo Renato, que eu escrevo aqui, porque muitos dos meus amigos, me permitam dizer, do Partido dos Trabalhadores, de que eu fui fundador e estou vinculado a ele, acham, de modo errado e presunçoso, que a história começa só com o PT no governo. A história nunca começa em um governo. História é história. E quem não conhece o passado vai sofrer as penas da ignorância do passado. Então, o legado deixado pelos anos de Fernando Henrique Cardoso para os anos Lula não foi pouca coisa, foi notável. Impressionante é como é que os anos Lula pegaram todo esse passado, o reverenciaram, subiram sobre os ombros do legado que receberam e conseguiram ver mais longe e expandir muito mais a educação brasileira. Nós tivemos realmente uma sequência de governos bastante virtuosos no que respeita aos cuidados com a educação. Isso é muito interessante. É mais uma continuidade do que uma ruptura. Há alguns que acham que houve uma ruptura. Até hoje eu não consegui entender onde é que está essa ruptura. É uma continuidade. O Fundef vira Fundeb. A universalização do ensino fundamental, que era a prioridade do Brasil, estende-se ao ensino médio e começa também a se estender à educação infantil. E com o passar do tempo vai se ampliando para a educação profissional e ampliando também a educação universitária. Um domínio onde, de fato, os governos Fernando Henrique Cardoso não atuaram. Mas o ministro Paulo Renato, quando assumiu no início de 1995, ele se deparou com um problema de escassez de recurso orçamentário do Ministério. Por quê? Havia uma coisa chamada salário educação, que era cobrado às empresas. Era uma montanha de dinheiro. E esse dinheiro era controlado pelos senadores, que distribuíam esse dinheiro como eles queriam. Como eles queriam. O ministro acabou com isso e criou a ideia de autonomia administrativa e financeira da escola, baseada na nossa experiência em Minas Gerais, com caixa escolar e unidade orçamentária executora com conta bancária. Alguém lembra disso aqui? 1991, isso foi criado na escola estadual em Minas Gerais. 1995, todas as escolas públicas brasileiras ficaram obrigadas a criar a caixa escolar
como unidade orçamentária executora, com conta bancária, e os cheques eram assinados pela diretora ou diretor e um pai representando os pais no colegiado da escola. Portanto, era obrigado a ter colegiado. E foi criado o DDE, dinheiro direto na escola. Vinha do governo federal, segundo um per capita. Muitos governadores e muitos prefeitos se rebelaram contra isso, dizendo que era uma interferência indevida do Ministério da Educação na área de ação dos governos estaduais e municipais, porque a diretora ou diretor de escola doravante iria desfrutar de um grau alto de autonomia, e isso não era bom para quem tem mentalidade autoritária, arcaica, e só pensa em dominação na relação com o outro. Isso naturalmente não era bom. Isso foi criado em 1995. Ao mesmo tempo, o ministro Paulo Renato observou que a chamada merenda escolar estava entregue a 8 gigantes, chamadas 8 irmãs dos formulados. A comida da criança na escola brasileira era produzida em fábricas no Paraná, em Santa Catarina, de cardápio único, envelopadas em plásticos a vácuo, e eram mandadas para todas as escolas do Brasil, independentemente de cardápio. Era charque e tudo mais. Ele acabou com isso, e o que ele fez? Ele descentralizou o dinheiro, criou o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, foi totalmente revisto, e o dinheiro foi descentralizado às secretarias estaduais de educação. Depois houve uma revisão, passou a ser descentralizado diretamente às secretarias municipais de educação, e em muitos casos passou a ser descentralizado diretamente na conta bancária da escola. Eu fiz isso em Contagem. Direto na conta bancária da escola, com um cardápio feito por nutricionistas, enfim, com variação semanal, que é o padrão hoje adotado. E nesse meio tempo, o DDE federal virou também DDE estadual e DDE municipal. Vários municípios criaram o DDE municipal, então as escolas puderam dispor de um volume um pouco maior de recursos para consertar um fogão, uma geladeira, fazer um reparo elétrico, comprar panela nova, reformar carteiras, ao invés de ficar na dependência de secretaria por conta de reforma de imóvel, isso e aquilo. O ideal hoje, o que é? Já é um padrão, é descentralizar tudo. Inclusive na parte de obras, eu me lembro, em Contagem, o secretário municipal de 89 a 92, eu descentralizava direto na conta bancária da escola e punha um engenheiro à disposição e tinha um gerente escolar em cada escola para cuidar de reformas até um certo valor, a preço de hoje mais ou menos 350 mil, exceto telhado e fundação e parte elétrica, que eu não permitia, porque tem muito cuidado. Tudo mais, parte hidráulica, esgotamento sanitário, pintura, reforma, uma ampliação aprovada arquitetonicamente, a escola podia fazer por conta própria sem problema nenhum, até reforma de quadra, até cobertura de quadra, descentralizar o máximo possível. E a prestação de contas era feita diretamente ao Tribunal de Contas. Isso tudo aconteceu nesses anos, dentro da década de 90. Em alguns municípios, alguns estados, mas, sobretudo, o Ministério da Educação generalizou isso para o Brasil. Ao mesmo tempo, o ministro Paulo Renato, que tinha uma equipe fabulosa, criou o Enem, 1998. O Enem foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, 1998, ministro Paulo Renato Souza. Claro que ele sofreu vários aperfeiçoamentos ao longo do tempo, mas a ideia originária não mudou. E ele hoje é a porta de entrada de todos os alunos brasileiros para qualquer universidade e faculdade. A pessoa que concebeu o Enem, a psicóloga cognitiva Maria Inês Fini, foi quem criou as chamadas 5 macrocompetências e as habilidades derivadas, que até hoje valem. Até hoje elas valem com o nome de matriz de competências do Enem, até hoje.
Até hoje, não mudou. Outra criação muito importante, pela primeira vez no Brasil, que não tinha currículo nacional, nem sequer referência curricular nacional. A primeira referência curricular nacional foi criada em 1998, a professora Iara de São Paulo que coordenou, que foram os PCN. Vocês lembram dos PCN? Parâmetros Curriculares Nacionais. Eram 2 livros dessa grossura, de 1000 e tantas páginas, com a capa com as cores da bandeira do Brasil. Não sei se vocês lembram disso. Eu achava muito interessante. Eu era secretário de Estado de Educação de Minas e eu rodava muito o Estado. Tinha um avião do governo que eu usava muito. Eu ia para o interior 2 dias por semana, invariavelmente, e eu gostava muito de visitar a escola. Quantas vezes eu encontrei no gabinete da diretora, enfeitando uma estante, em cima, os 2 volumes do PCN, presos com alguma coisa do lado, e eu, uma diretora, por que os PCN não estão na biblioteca? Era interessante, ficavam lá, na sala da direção, ao invés de estarem na biblioteca, para uso geral, enfim. Professor, aqui uma dúvida. Antes do Enem, como é que os jovens ingressavam no vestibular? Aí a gente fazia para cada um fazia a sua. Eu percebi já. Eu estudei no UEM, tinha que ganhar bolsa. As próprias faculdades faziam o seu vestibular separado. É tudo separado. Você tinha, assim, antes era vestibular unificado para todas as áreas, porém, para cada universidade era um vestibular, que os seus professores criavam. E cada faculdade fazia o seu. Ou então contratava uma empresa que surgiu especializada em fazer vestibulares. Surgiu de tudo. E depois, com o Enem, ele começou a ser unificado. Muita gente resistiu, mas o Enem era tão poderoso que, com o tempo, todo mundo foi aderindo, e hoje é a única porta de entrada. Inclusive para a USP, para a UFMG, para a Unicamp, para a Federal do Rio de Janeiro, para as melhores, é o Enem. Né? Abriu. Bom. Então, a primeira revolução na educação básica brasileira, ela consiste em quê? 1. Construção institucional. O Enem, o Fundef, o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, esse conjunto de ações, de políticas públicas, o cuidado com a autonomia da escola pública, a unidade executora, isso tudo é uma construção institucional que vai favorecer o desenvolvimento da educação básica no Brasil. Entretanto, como nós somos uma república federativa, e o Ministério da Educação não tem e nem deve ter poder para dizer a uma rede estadual e uma rede municipal, faça assim e não faça assim, nós convivemos durante muitos anos com o problema que eu chamo de pré-democrático, apesar de estarmos em democracia, das nomeações políticas de diretor de escola, de pedagogo de escola, de professor de escola, em detrimento de concursos ou de formas técnicas de seleção que, de alguma maneira, prestigiassem a trajetória profissional da pessoa, o mérito, o conhecimento, as qualidades humanas de liderança e assim por diante. Levamos muito tempo. Vocês terem uma ideia, em Minas, somente em 1991 é que nós conseguimos acabar com a nomeação política de diretores de escola, quando foi introduzida a metodologia de seleção baseada em 2 processos complementares. O primeiro processo, meritocrático. A pessoa tem uma capacitação, desenvolve um produto, faz uma prova, na época não foi feita a entrevista, quem obtém o mínimo de 7 numa escala de 0 a 10 passa a segunda etapa. A segunda etapa é a aferição da liderança social do diretor, do candidato a diretor, junto à comunidade, com o voto dos pais dos alunos,
observado uma proporcionalidade. Esse é o padrão que eu defendo. Combinar duas etapas, uma baseada em conhecimento, trajetória, currículo, mérito, e a outra a eleição. Ali onde houve somente eleição, houve uma degenerescência na qualidade da gestão escolar. Em geral, não totalmente. Ali onde houve somente a seleção técnica, sem a consulta eleitoral à comunidade, correu-se o risco de um certo elitismo e das mesmas pessoas permanecerem durante muito tempo no cargo. Não é bom a mesma pessoa permanecer muito tempo no cargo. Uma vez, duas vezes é muito razoável. Você ainda tem um elan, você ainda tem a paixão, você ainda tem imaginação criativa, você ainda tem uma pulsão realizadora. A terceira vez, você começa a se repetir, já é complicado, né? Enfim. Então, esse foi o primeiro momento que eu chamo da construção institucional, mais a universalização. O segundo momento da primeira revolução da educação básica brasileira vem nos dois governos Lula, completando com o primeiro governo Dilma. Aí nós temos a universalização do ensino médio, a universalização da educação infantil, o início da expansão da escola em tempo integral, uma atenção muito grande à educação infantil, a universalização do acesso de pessoas com deficiência à escola pública, 2007, a criação do ensino fundamental com extensão de 9 anos e a redução da pré-escola a 2 anos, o reconhecimento do valor da educação infantil como etapa de preparação e desenvolvimento integral do ser humano para alcançar a alfabetização e assim por diante, uma extensão impressionante da educação profissional na forma de Cefetes e de IFETs. Nós tínhamos 0, tirando o sistema S, 0. Hoje temos 1.800.000 alunos na educação profissional e o Brasil precisa chegar a 10 milhões de alunos. Tem gente, como o governador de Minas Gerais, quem acha que ele é um bom governador, eu respeito, mas eu não consigo concordar, não é por má vontade, Ele defende a privatização de tudo. E ele diz que hoje o problema dos gestores públicos na área da educação é o excesso de dinheiro e não saberem o que fazer com dinheiro, a não ser que queiram, palavras dele, pintar as paredes de ouro. Uma pessoa fazer do desconhecimento virtude, ou é simplesmente o culto à ignorância, ou é má fé. É uma coisa ou outra, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Qual que é a minha hipótese, a minha conclusão não importa. Nós estamos apenas começando a expandir o tempo integral. Hoje nós temos 36% do total de escolas brasileiras em tempo integral. Só que esses 36% correspondem a apenas 25% dos alunos. Portanto, nós temos 75% do total de alunos da educação básica à espera da oportunidade chamada escola em tempo integral. A escola em tempo integral, ela tem um custo mais ou menos 2 vezes equivalente ao custo do aluno em tempo parcial. Portanto, não só o dinheiro existente é necessário, como provavelmente haverá necessidade durante algum tempo de algum adicional para nós universalizarmos a educação básica fundamental e média. Quando nós chegamos à educação infantil, o custo aluno-ano de um aluno de educação infantil é, por razão óbvia, em tempo integral, muito maior que o custo aluno-ano de ensino fundamental. Que uma criança de berçário 1, berçário 2 e maternal, ela precisa de uma cuidadora para cada 3 crianças. Uma cuidadora para cada 3 crianças, além da professora e da supervisora pedagógica. São 5 alimentações dia
mais os cuidados de lavanderia e assim por diante. Portanto, é um custo operacional muito mais alto e uma necessidade de pessoal na relação criança-profissional. Você não pode comparar com o ensino fundamental, porque não é excesso, é necessidade. Uma cuidadora para 3 a 4 crianças. Você põe 5 crianças com uma cuidadora, ela vai à loucura de tanta exaustão. Não tem condição. Não há como isso ser suportado. E quem banca isso? O setor público, né? E, no entanto, as pessoas, como o governador de Minas, não enxergam essas coisas. Outra coisa fundamental. O que a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, como de qualquer outro estado, hoje deveria estar fazendo, não é mais cuidar do ensino fundamental, não. Porque já está passando da hora das secretarias municipais de educação assumirem, nem que seja nos próximos 10 anos, integralmente o ensino fundamental, inclusive o Fundamental 2. Entre outras razões, que ao contrário do tempo da minha mãe e das minhas irmãs, as mulheres e os homens hoje que decidem casar-se, ou não têm filhos, ou têm um filho, e esse filho nasce quando a mulher já tem 40 anos de idade, que a medicina avançou tanto, até lá querem desfrutar a vida como se fossem perpétuos adolescentes, quando não ficar morando na casa dos pais até os 35 anos de idade, que está cada vez mais comum. Cada vez mais comum, né? Então, nós estamos tendo cada vez menos alunos e os teremos cada vez mais em menor número. Mais uma razão para que as redes municipais comecem a pensar o seu dever de assumir o ensino fundamental pleno, isto é, até o 9º ano. E o que o Estado deveria fazer? Os governadores não pensam assim, que nós temos hoje uma geração de governadores que parece que nasceram no abismo e escolheram viver no abismo. Eles não conseguem enxergar o mundo, não conseguem enxergar a luz, eles não conseguem entender os novos tempos. É uma coisa impressionante, com algumas exceções no Nordeste. No Nordeste. O que hoje uma Secretaria de Estado de Educação deveria fazer? Ensino médio de altíssima qualidade, inclusive com um dos 5 percursos tecnológico, e em complemento, ensino pós-médio tecnológico em parceria com empresas, o mercado, mas sob a direção da Secretaria de Estado de Educação, para prover por região, segundo as suas vocações econômicas, alunos que dominem a língua inglesa e saibam ler um regulamento, uma orientação técnica, que saibam conversar, argumentar, reunir informações e construir argumentos, ler com fluência, escrever razoavelmente bem, tomar iniciativas, trabalhar em equipe, aprender a coordenar e buscar soluções e resolver problemas. É o que se espera. Nós deveríamos ter hoje, em Minas Gerais, pelo menos uns 500 mil alunos que já tenham concluído o ensino médio, não na universidade, mas em escolas técnico-profissionais de nível tecnológico avançado, que as empresas formariam fila na porta para levá-los para qualquer lugar do Brasil. A Alemanha, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, o aluno que sai do ensino médio, dependendo do currículo, ele vai para a universidade. Dependendo do currículo, ele vai para a escola técnica. Na França, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Aqui nós temos a mania do ensino universitário. Agora, até o Cefet tem que virar universidade. Já tem colega meu, deputado federal, do meu partido, com projeto de lei agora para transformar a Cefet de Minas Gerais e do Rio de Janeiro em universidade. Até sem levar em conta que nós temos 11 universidades federais em Minas Gerais, afora os IFETs, e que em todas elas existem ociosidades de vagas em diversos cursos. Aí nós vamos criar mais universidades em cima do Cefet, quando, na verdade, os alunos que saem do ensino médio, boa parte deles está precisando, mais do que nunca, de uma carreira tecnológica, que, aliás, dá lugar ao sol, dá uma boa renda. Se quiser depois fazer um curso superior, a escolha dele, não tem problema nenhum.
mas é um curso de nível pós-médio, nem superior e nem médio. É pós-médio tecnológico, que coloca ele dentro do mercado de trabalho de cara, inclusive com estágio remunerado, enquanto ele é estudante. Então, os governadores não conseguem pensar isso. E não conseguem pensar porque a preocupação deles não é com o Brasil real. Não é com o povo como o povo é. Não é com a juventude como a juventude é, que eles não conversam com as pessoas. Simplesmente isso. Não conversam com as pessoas, não ouvem as pessoas. É tudo filtrado pela ideologia. Tudo filtrado pelo radicalismo, pela ideologia. Então, nós estamos precisando de mais dinheiro na educação. Para isso tudo que eu acabei de lhes falar aqui. E, obviamente, para quê? Para continuarmos adicionando ao piso nacional de salário um ganho extra acima da inflação para fazermos, ao longo do tempo, uma recomposição salarial. Como se não bastassem esses 3 fatores, que cada um deles custa uma boa quantidade de dinheiro, temos um 4º fator. Se queremos estimular e fortalecer uma carreira profissional docente, em algum momento nós precisaremos, com seriedade, de pensar, desenvolver e introduzir plano de carreira profissional. Não pautado em contagem de tempo ou número de diplomas, pautado na verificação do desempenho segundo o real aprendizado dos alunos, conforme metas a serem alcançadas. Aí sim. Hoje não tem dinheiro para isso. Hoje não tem dinheiro para isso. No entanto, o governador de Minas Gerais diz que na educação sobra tanto dinheiro que há prefeitos que não sabem mais o que fazer com tanto dinheiro e que talvez pintem as paredes de ouro. Que tal? Eu ouvi isso dele. Ele estava ao meu lado, ele falou isso. Nós chegamos a esse ponto. Bom, vamos voltar às coisas boas. O fato é que essa construção institucional está consolidadíssima, mas, entretanto, nós ficamos muito tempo universalizando, ampliando a educação profissional, ampliando o ensino superior, ampliando a pós-graduação. Nós somos um dos países que mais formam mestres e doutores no mundo por ano. É impressionante, impressionante. Mas não demos conta do desafio de, simultaneamente, a universalização e o aumento exponencial da oferta de educação básica no Brasil, melhorar a qualidade do ensino, conforme testemunham os resultados do IDEB em geral. Posso só fazer uma observação que eu não sei se eu acho que é válida. Quando a gente fala em educação, em desenvolvimento, a gente sempre pensa também na preparação do professor. Ok, concordo, acho que o professor tem que estudar para a vida inteira, né? A gente tem que atualizar sempre. Mas acho que se a gente comparar, falando da minha época que eu estudei, hoje, quando eu vejo meus filhos, essa coisa de não reprovar, eu vejo negativamente. Todo mundo fala, a criança tem seu tempo, ela tem 1, 2, 3 anos para aprender, entende, compreende, entende. Mas eu acho que está fácil demais para os jovens hoje. Tudo muito fácil, comparado, né? A gente tinha que pagar a escola, tinha que pagar a gente, tinha que pagar tudo, e hoje tem tudo. E eles não estão preocupados, porque eles sabem que no final do ano eles vão passar. Eu acho isso preocupante, eu não sei se eu estou certo. Eu vou comentar isso agora. A segunda parte do livro, deixa eu ver que nome que eu dei aqui. Promessas ainda não cumpridas e as escolhas erradas. Uma delas é esse problema que eu vou comentar. Então, sobre a primeira revolução na educação básica, que começou em 88 e que estamos concluindo-a agora, nós temos aí um déficit, que é a segunda revolução na educação básica, que é a qualidade geral para todos. Melhorou. Essa segunda revolução, que já está acontecendo, porém atrasada,
começa em 2017, quando nós aprovamos a Base Nacional Comum Curricular. Só passamos a ter uma linguagem curricular padronizada, universal no território brasileiro, a partir da aprovação da lei que dispõe sobre a BNCC. Mesmo assim, logo após veio a pandemia. Então, na prática, o currículo da BNCC vai entrar na sala de aula após a pandemia. Nós ainda estamos fazendo o currículo da BNCC chegar à nossa sala de aula. Uma prova é aqui. Qual foi o grande desafio desse ano, né, Shirley? Exatamente a unificação dos planejamentos semanais de aula com base no currículo da BNCC, traduzido no chamado currículo de Minas Gerais. O ano primeiro no qual, de fato, essa rede começa e termina um ano letivo com planejamentos semanais padronizados de A a Z, será o ano de 2026. Portanto, nós apenas estamos começando a introduzir, de modo universal, o currículo da BNCC em nossas redes. Ao lado disso, eu quero registrar as plataformas de formação que estão disponíveis, como a plataforma Paulo Freire, de formação continuada de professores, gestores, as plataformas de formação por área do conhecimento, o Renalfa. Esqueci de falar que o Paulo Renato foi o grande revolucionário que reorganizou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. O SAEB passou por várias etapas de aperfeiçoamento, mas a grande reformulação foi em 1995. 1995. Era amostral, depois virou universal, e agora nós temos a criação das criações, que é o Renalfa, né, ou o CAED. O CAED é a empresa que presta serviço ao Ministério da Educação, ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora, mas na verdade é o Renalfa, né? O CAED está dentro do Renalfa. E a segunda revolução na educação básica, eu estimo que nós a concluiremos até 2035 com um novo Plano Nacional Decenal de Educação, que dessa feita não é tanto mais inclusão e permanência, mas é aprendizado mesmo. O foco maior é o aprendizado, conexo à universalização da escola em tempo integral, conexa à possibilidade de começarmos a introduzir plano de carreira, melhoria salarial do magistério, sem deixar de registrar que na época do Fernando Haddad, além do piso nacional de salário, nós tivemos a reorganização da jornada semanal de trabalho do professor, distribuída daí em diante em 2/3 letivos e 1/3 fora da sala de aula, para a formação continuada em serviço, aperfeiçoamentos e assim por diante. Né? A grande crítica que eu tenho a esse período, eu diria, nos anos Fernando Henrique Cardoso, deveriam ter sido vistos os alunos do ensino médio. Alguma coisa deveria ter sido feita na área do ensino médio, já que o empenho era a universalização do ensino fundamental, do que decorre a pergunta. Muito bem, teremos a cada ano mais alunos concluindo o ensino fundamental. E para onde esses mais alunos concluídos do fundamental irão no ano seguinte, se não tem ensino médio? Essa é a minha crítica aos anos Fernando Henrique Cardoso. A minha crítica aos anos Lula se deve ao fato de que, em 2007, o Ministério da Educação foi o grande responsável pela ideia segundo a qual a idade certa para alfabetizar é até os 8 anos de idade, e manteve o ciclo de alfabetização. Foi um grave erro. A crítica que eu faço a ambos os períodos, o de Fernando Henrique Cardoso e o de Lula Dilma, diz respeito precisamente a isso que a senhora falava. O que acontece agora, passando adiante? As escolhas erradas. O que acontece com essa história de aprovação automática? Não era essa a intenção. Isso surge nos anos 80, sem uma formulação teórica clara, mas era um gosto pela inovação.
e sem base empírica. Verificação de dados, comparação, estudo científico, uma coisa mais intuitiva, mais poética. Vamos fazer. Em Minas Gerais, foi o primeiro estado a introduzir o ciclo contínuo de aprendizagem. O conceito que começa a ser desenvolvido na época nunca foi de aprovação automática, nem na década de 90. Foi o conceito de ciclo contínuo de aprendizagem, ou progressão continuada. Qual era o pressuposto? O pressuposto era correto. O pressuposto é de que cada aluno seria visto na sua individualidade, identificados os ritmos diferenciados de aprendizagem, e que em sala de aula e na escola seriam adotadas diferentes estratégias para que nenhum aluno ficasse para trás, de tal modo que todos progredissem, ainda que de modo diferenciado, avançados e proficientes, satisfazendo necessidades básicas de aprendizagem, mas nenhum aluno ficasse em situação crítica ou muito crítica. Essa era a ideia. Um pressuposto interessante, um pressuposto correto. Só que isso precisa de metodologia, precisa de construção curricular, precisa de formação de professores, precisa de monitoramento de processos, precisa de bons supervisores pedagógicos que formem professores em serviços e verifiquem em sala de aula quão bem isso está ou não acontecendo em sala de aula. Então, entusiasmaram-se com a ideia. Quando chegamos na década de 90, um notável pesquisador chamado Sérgio Costa Ribeiro, físico, matemático e estatístico, estuda as estatísticas do MEC. Essa é a pior notícia que você vai me dar. Eu preferi que ligasse lá, ó. Eu estou com sinusite, para mim... Hein? Tá, vou só terminar essa partezinha aqui, nós vamos tomar um café. O Sérgio Costa Ribeiro faz um estudo das estatísticas do MEC, Ministério da Educação, e conclui o seguinte: o Brasil é como se fosse campeão mundial em reprovação. O suposto, na cabeça dos professores, era de que a reprovação não era uma coerção. A reprovação era um benefício. Vez que o aluno não aprendeu o que se esperava que aprendesse, a reprovação seria uma oportunidade do aluno tomar consciência de sua situação e se superar. Só que a reprovação engendrava mais reprovação, que produzia mais reprovação até que o aluno abandonasse a escola. Ninguém nunca tinha estudado isso. Então, qual foi a conclusão? Reprovação produz e reproduz mais reprovação. Não é solução. Até aí chegou o Sérgio Costa Ribeiro. Aí teve gente rápida no gatilho que, contra a visão do Sérgio Costa Ribeiro, concluiu. Donde se conclui que o aluno não deve ser reprovado. E o aluno não deve ser reprovado, ao invés de ser cuidado semana a semana, mês a mês, ao longo do ano letivo, para não ficar para trás, como era a ideia originária da progressão continuada, virou, na verdade, a aprovação automática. E uma vez instaurada, ela permaneceu, ocupou espaço e dominou a escola pública brasileira. Então não houve, na verdade, uma reeducação didático-pedagógica do professorado. E um jovem professorado de formação acadêmica frágil, um jovem professorado sem experiência alfabetizadora, uma vez que daí em diante passou a prevalecer o ensino universitário contra as escolas de magistério, que eram as grandes formadoras no chamado ensino normal de 4 anos em tempo integral, das alfabetizadoras brasileiras que sabiam tudo de alfabetização e letramento. E as pessoas vindas das universidades e das faculdades
muito poucos sabiam de alfabetização e letramento, iam aprender na escola. E encontram uma escola praticando, teoricamente, a progressão continuada, mas, de fato, a aprovação automática. A aprovação automática é o maior mal, na minha opinião, que hoje ainda temos na escola pública brasileira. Por isso é que eu aplaudo tanto esse Renalfa, que o Renalfa detecta isso na veia, em tempo real, em abril, em agosto e em outubro. Eu acho que a aprovação automática a partir do Renalfa vai acabar, porque todos os alunos, sem exceção, estão sendo monitorados 3 vezes ao ano, e a escola tem que dar conta disso. Então não há mais lugar, a partir disso, na minha opinião, para aprovação automática. Outros problemas têm a ver com aspectos organizacionais. Quando a escola ainda está carente de recursos básicos que ela deveria ter, livros, recursos didáticos, recursos de infraestrutura, recursos tecnológicos. Quando há uma tolerância, se não uma irresponsabilidade, com a questão de falta ao trabalho, esse é um problema gravíssimo na educação básica brasileira hoje. Daqui a pouco eu acho que os pais vão reagir, porque a coisa está adquirindo proporção calamitosa de interromper o processo educativo à base da indústria do atestado médico, e as prefeituras não fazem nada. Literalmente não fazem nada, como se o problema não fosse delas. Isso vai viciando as pessoas a trabalhar e receber remuneração sem prestar o serviço que deveriam prestar, né? E agora tem mais, você tem um atestado médico, você recebe, e você não tem que repor a aula depois, não. No passado, você repunha a aula, você recebia, mas repunha a aula. Agora não repõe a aula mais não. O aluno é prejudicado. Quem sai prejudicado é só o aluno, a parte mais fácil. Um outro problema que interfere muito é começar o ano letivo sem o quadro de pessoal de escola completo, como se a diretora de escola vire-se e resolva. Ah, mas custa caro ter o quadro de pessoal completo. Não custa caro, é dever. O aluno tem um direito, a família tem um direito, a diretora tem um direito. Quando é que nós vamos resolver esse problema? Ah, vamos contratar e chamar os contratados a partir de fevereiro para economizar em janeiro? Você chama antes, vai custar mais caro, mas no dia 1º de fevereiro você tem todo mundo lá, inclusive já com treinamento prévio. São coisas que parecem triviais, mas não são triviais, elas interferem profundamente nas percepções, nas expectativas das pessoas, né? Outro problema é o revezamento de pessoal na escola. As pessoas ficam um ano na escola e mudam para outra. Para você criar uma cultura pedagógica de escola e compartilhar valores e um projeto pedagógico, as pessoas têm que trabalhar juntas no mínimo 5 anos na mesma escola. Na rede estadual tem lei que possibilita a pessoa mudar de escola de 6 em 6 meses, não sei se mudou. No mundo inteiro não é assim, não é assim. Então são problemas que às vezes viram vícios que nós ainda não os resolvemos. Mas nós temos o reverso disso. As boas práticas, os bons exemplos que estão ampliando-se, multiplicando-se no país.